Olá! Nós, de novo aqui, eu sou Cláudia Pedralcena, eu sou terapeuta ocupacional e nós estamos aqui nesse canal que é para família construindo comportamento. E a gente vai falar sobre criança especial. A gente está sempre hoje trazendo esse questionamento sobre criança especial. E eu quero trazer um pouco para você da minha experiência, né? Já há alguns anos na área, alguns poucos anos na área, por como é que chegamos a ser criança especial. É uma história. Uma história não tanto simpática, mas tudo na vida é uma história. E nós chegamos a chamá-los de especial, no sentido de que, na verdade, eles são especiais na necessidade que a gente precisa de olhá-los de uma forma mais acalorada, acolhendo e tentando entender ou entendendo de fato como eles entendem, como eles aprendem e de que forma fazê-los mais independentes. Mas essa história, eu vou começar ilustrando ela como uma história infantil. É uma história que traz, né? Como se diz que a arte, ela imita a vida, ou, na verdade, a arte, na verdade, conta a história da vida. A arte, na verdade, ela traduz o que nós vivemos naquela época. E é interessante porque ela termina trazendo pra gente realidades, né? E coisas que a gente vive no nosso dia a dia. E é o caso do Corcunda de Notre Dame. Você passa na Idade Média, né? Já umas centenas de anos atrás, e fala sobre um rapaz, né? Ele nasce, ele é abandonado na igreja, o padre tem pena dele, só que é um padre muito cruel, o pega e o cria na torre da igreja. Ele é um deformado e por isso que ele foi abandonado, porque naquela época, quando se tinha uma criança com esse nível de situação, com deformidades no caso, né, porque ele era apenas um deficiente físico, hoje a gente entende isso, ele era tido como uma aberração. Ele era tido como alguma coisa que poderia trazer azar ou algo parecido com isso, né? Ele não era abençoado pelos céus. Então, normalmente, eles eram mortos ou abandonados, né? O que é muito triste. Isso acontecia nessa época, aconteceu também na época de Cristo e aconteceu em muitas outras épocas e, infelizmente, em algumas tribos indígenas, isso ainda acontece. Há muito pouco tempo a gente viu no Fantástico uma mãe indígena cujo filho tinha síndrome de Down e ela estava fugindo, ela tinha saído da tribo para que o filho não fosse assassinado, né? Ela acreditava que ele poderia ter um outro futuro. Isso faz parte do que eu vou chamar de ignorância, né? Porque não no sentido não pejorativo, mas ignorância no sentido de desconhecimento, porque essa coisa da maldição ou do azar realmente não tem nada a ver. E essa inutilidade ou essa impossibilidade de vir, inclusive, a poder ser dentro de uma tribo ou dentro da sociedade alguém útil, realmente hoje a gente já percebe, inclusive em Israel, onde existe um trabalho maravilhoso com síndrome de Down, através do programa de enriquecimento instrumental, PEI, que um israelense criou. Eles hoje são, na verdade, eles passam por uma série de transformação e eles hoje trabalham como cuidadores de idosos. E eles vão para a faculdade, eles operam o olho, operam também a língua, então é uma outra realidade, né? Um olhar diferenciado para essas crianças, né? Então a gente vê o mundo se abrindo. E quem são essas crianças? Então a história deles começa assim. Eu falei do Corcunda de Notre Dame para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, de como eles eram vistos. Então ele é um menino que ele nunca pode sair da torre, né? Ele é um condenado de alguma forma. Ele nunca cresce, né? Ele não tem nenhuma maldade. Chega a ser um senhorzinho, mas muito infantilizado. Ele era deficiente. Quando Esmeralda, a cigana, né, encontra com ele e tenta mostrar para ele uma outra realidade, e ele vai parar na cidade. Ele na verdade, fazem piada com a cara dele, riem da cara dele, humilham ele. Então essa é a história deles. Então eles vêm de uma história de expiação, né, de serem desejados, né? Eles foram o tempo inteiro excluídos da sociedade, tanto pela questão física como pela questão também mental. Então, todos aqueles que eram, na época, né, em 1910, isso já, eram considerados desabilitados, eles não tinham chance, né, de virem a fazerem parte da sociedade, no sentido de que eles
seriam considerados inúteis porque eles não tinham compreensão, eles não tinham entendimento, eles não iam estudar, eles não iam crescer, eles não iam ser gente, eles não poderiam ser cidadãos. Então, essa é a história. E que, com o decorrer do tempo, eles começam, essa coisa do infanticídio, ele torna-se realmente um crime, né? Não se pode, não vai se acabar com uma vida, eles são crianças, embora eles tenham tido uma legião, ou eles sejam retardados, ou eles sejam doentes, seja o nome que se desse, eles tinham o direito a conviver e a viver em sociedade. E então eles começam a vir de alguma forma para essa sociedade, mas ainda como excluídos. Eles viviam à margem da sociedade. Eles podiam estar ali, mas não frequentar. Eles podiam estar ali, mas não participar. Eles podiam estar ali, mas de alguma forma eles tinham que ficar mais que assistindo. Os tratamentos começam só na década de 20, né? No século 20. Em 1900 mais ou menos, é quando começam, algumas instituições começam a aparecer. A primeira foi de cegos, né? No Rio de Janeiro, aqui no Brasil foi a de cegos. Nos Estados Unidos, o olhar de reabilitação é muito forte, né? Em relação a isso. Na Europa não é tão grande assim. No Brasil começa a acontecer os movimentos de reabilitação através dos cegos. E depois o próprio Pestalozzi, que ele começa a trazer, né, um entendimento melhor sobre isso. Aí a gente vem com os estudos que se tornam em psicomotricidade com o próprio Piaget, que fala dos desabilitados, vem as próprias classificações de Vygotsky, e aí eles começam a ser estudados. É quando no século XX eles começam a ser estudados. Na verdade, paralelo a isso, a gente tem a história da infância, porque a infância na época medieval, eles eram tidos como adultos mirins. É quando começa mais ou menos, no final do século, eles começam a irem para o jardim de infância, né? Que era a educação infantil hoje, a educação infantil para o jardim de infância. Mas eles eram tidos como os adultos mirins. Então, eles não entendiam, os adultos entendiam que eles só não entendiam muito, mas que eles entendiam tudo. Então, tratavam eles como adultos mirins, eles se vestiam como adultos, eles participavam das festas, eles estavam em todos os lugares, não tinha uma regalia de ser criança. Então, isso era uma criança normotípica. A criança especial, ela vinha numa outra classificação, muito atrás, como eu já falei. Então, esse caminhar veio, a criança passa a ter um reconhecimento melhor, os estudos começam a acontecer e começa a se mostrar, então, que essa criança, ela precisa ser vista, ela não é um adulto mirim, ela não tem a mesma compreensão que o adulto, ela não tem o jogo de cintura, ela não tem a malícia, ela não tem um entendimento subjetivo da vida, ela precisa crescer. Aí começa então a se estudar as etapas da criança, as fases, né? A fase reflexa de 0 a 2, a primeira infância, a segunda infância, os ganhos da criança, como se desenvolve, como é o processo de desenvolvimento, tanto motor quanto desenvolvimento da inteligência, e a criança, que ainda é uma desabilitada nessa época, ela vai ficando para trás. Então se descobre que realmente ela não tem a mesma complexidade que uma criança que apresenta um desenvolvimento que foi considerado normotípico ou normal. Então esses desabilitados, eles passam no primeira instância a ter a psicomotricidade, né, que na época foi criada por esses 3 autores, aí vem Luria por trás, vem a Júlia Guerra, aí vem outros autores estudando essas crianças. Mas ainda não se chega nessa questão mental. Então, eles são considerados ainda dentro de um contexto de um transtorno mental. São crianças, eles são malucos, eles são maluquinhos, eles são idiotas, são idiotizados. Existia, inclusive, essa classificação que é idiotia maurótica, que classificavam muito a criança com retardo. Depois é que veio a diferenciação. Essa diferenciação ajudou muito a gente a entender sobre transtorno mental e sobre deficiência. E, evidentemente, foi ajudando a gente a entender como, inclusive, a gente fazia as intervenções. A terapia ocupacional tem 100 anos a nível mundial, mas em nível de Brasil, a terapia ocupacional hoje aqui está fazendo, ainda está chegando perto de 100, mas deve ter o quê? Uns 70 anos, mais ou menos. Ela chegou aqui, ainda mais ou menos no meado do século XX, e esse desenvolvimento calhou primeiro para a saúde mental. O terapeuta ocupacional se voltou muito para a saúde mental. Quem já assistiu o filme de Nise da Silveira caminha um pouco por aquele olhar ali. A gente tem ela, Nise da Silveira, inclusive, como um ícone da nossa profissão.
E a gente começa, então, a trabalhar essas crianças, né? Os terapeutas, né, os logoterapeutas na época, começam a atender essas crianças. E é empiricamente, não existe um estudo ainda, muito menos imagens, exames que a gente chama invasivos, para poder a gente entender como era isso. O cérebro era visto como em uso de 10%, ele não era todo utilizado. Então, imaginava-se que uma criança que tinha tido uma lesão, ainda não se tinha um estudo profundo, não se sabia até onde ela poderia ir. Então, para um ser limitado, o amor sem limite, frases como essa eram utilizadas. E quando aparece o autismo, há mais de 40 anos atrás, ou também deve ter mais ou menos, no sentido aí de uns, deixa eu ver, mais ou menos isso, esse estudo. Ainda não se sabia, nessa época se discutia muito, não se sabia como e qual a causa do autismo, e ainda não se sabe hoje qual a causa do autismo. Se ainda se olha muito para a questão dos sintomas. Hoje já se fala sobre o autismo com e sem a deficiência intelectual. Crianças que têm condição de serem alfabetizadas e crianças que não, realmente não conseguem esse feito que é a alfabetização. E essa criança, ela chega a participar de um processo social de integração, né? Onde ela pode estar, mas ainda dentro de um processo de gueto, né? Ela sai da exclusão e ela é aceita como integração. Ela, como eu estou falando, ela ainda tem que viver sob o limite de grupos, né? Ela não pode participar efetivamente, ainda ela é muito escondida pela família. Se ter uma criança especial é um peso muito grande, é uma condenação porque ela não dá conta de fazer coisa melhor, ela não dá conta de ser melhor do que aquilo, ela ainda passa por uma série de situações equivocadas em relação ao seu processo de crescimento, ela ainda vive nesses guetos, não participa de escolas, mas já existem escolas especiais, que aí a gente vê claramente essa condição de integração. E espacialmente a gente entende que existem as escolas, existem os lugares, e essas crianças vivem dentro de escolas que são chamadas especializadas. Escolas essas que não são reconhecidas pelo MEC. É um trabalho praticamente feito paralelo a tudo isso, não existe um reconhecimento, não existe uma regularidade no sentido de um currículo. Todas as pessoas que trabalham lá são consideradas professoras especiais sem especialização, a gente ganha toda essa experiência no nosso dia a dia. O terapeuta ocupacional já tem dentro da sua graduação um olhar diferenciado para esse excepcional, aí ele ganha o nome de excepcional no século XX. É excepcional porque ele é diferente para menos. Ele é excepcional porque ele não atinge níveis de normalidade ou mesmo de condição de alfabetização ou de participação num processo de regularização do ensino formal. Então ele é chamado de excepcional porque ele não atinge esses níveis. Ele não é capaz de participar e muito menos é visto com a capacitação de ir ao mercado de trabalho. A gente ainda não tem essa possibilidade, ainda existe um grande preconceito em relação a essa criança, a esse jovem, né? Eles se tornam adultos, eles têm um nível de vida menor. A gente não encontrava muitos jovens adultos ou mesmo idosos na terceira idade deficientes, eram poucos, né? Eu me lembro que na minha família existiam duas. Uma era, depois estudando eu vim entender, uma paralisada cerebral, ela andava, mas era uma paralisada cerebral, ela ia para todas as festas da escola, da família, né? Ela estava lá, eu me lembro como se fosse hoje, eu era menina, e uma outra que era uma deficiente mental. Ela era tida como louquinha, como doidinha, né? Ela era muito engraçada, eu conversava muito com ela, eu não tinha medo dela, mas eu sabia que as pessoas tinham medo, né? Achavam que ela era louca. Ela era muito engraçado porque ela estava sempre fazendo alguma crítica em relação a alguma coisa de que ela não entendia. E eu conseguia conversar com ela porque eu era criança, né? E ela era também criança, ela não cresceu, ela tinha um retardo mental em nível severo, mas ela tinha um convívio com a gente dentro da família. Graças a Deus não existia nenhum tipo de maldição, porque elas existiam, mas eu convivi, na minha infância eu convivi com essas duas primas, uma com paralisia cerebral e a outra com retardo mental. São coisas que marcam a vida da gente, eu acho importante isso. E eu ainda era menina nessa época, mesmo no interior a gente convivia com elas, e o tempo foi passando,
Foi quando eu entro na faculdade, ainda a gente ouve esse olhar de excepcionalidade, isso já em 1980 mais ou menos. Ainda estamos vivendo um período de integração. Eu me formo, eu vou trabalhar com essas crianças, às vezes das instituições eles eram colocados todos juntos. Hoje a gente consegue compreender que o cego, para aprender, ele precisa ter uma especialização diferente, então não dava para juntar todos eles. Hoje nós temos Instituto do Cego, surdos, nós temos escolas só de autistas e temos escolas de deficiência de modo geral. Todo esse contexto, né, foi mudando. Em 1990, mais ou menos, estamos caminhando para o século XXI, começa então um movimento, né, que começa com o termo de Salamanca, né, a discussão sobre não mais a integração, mas a inclusão dessas crianças no meio social, seja ele na escola, como seja ele no mercado de trabalho. O deficiente físico, que também era considerado excepcional, também é considerado um deficiente e de modo geral inútil, porque é uma coisa que meu filho traz e eu acho bastante interessante quando ele me pergunta assim: minha mãe, por que quando as pessoas têm um andar diferente ou tem algo na questão física, a gente pensa logo, é maluco? Porque a gente leva logo para casa da questão mental. E aí eu explico para ele, eu estava no hospital, numa época ele estava levando ele para uma emergência, e eu falo para ele, por causa do nosso olhar preconceituoso, por causa da maneira como a gente olha essas pessoas. A gente sempre coloca eles num lugar de impossibilitados, e de que eles vão fazer alguma coisa contra a gente, que eles vão descompensar, eles vão nos atacar, isso é muito ruim. E graças a Deus, só para fazer um spoilerzinho, acho que as coisas de alguma forma hoje caminharam de um outro jeito em relação a isso. Há uma evolução nesse processo. E toda essa lei, né, e toda essa briga pela inclusão, que não é uma coisa do Brasil, mas ela se estende mundialmente. Nós temos congressos mundiais sobre inclusão, a gente tem muitos depoimentos de meninos deficientes, de modo geral, que participaram desse processo e hoje se encontram em um outro patamar, né, isso é muito importante, estão dentro de faculdades, estão trabalhando. Existem milhões de filmes, né, que falam sobre isso. Tem um filme muito interessante, que é o Primeiro da Classe, que é um professor, quando ele era criança ele tinha Tourette, que é uma síndrome, né, muito cheio de tiques e cheio de zoadas, que chama atenção, e ele se torna um professor de educação infantil. E ele mostra a luta dele. Também é um filme verdade, né? A gente tem o Olho de Lorenzo, que fala sobre a luta de uma mãe em relação ao processo de um filho e a luta dela com os médicos para tentar achar a cura desse menino. É uma luta muito grande. Ele não faz parte da sociedade, mas a luta dela é muito interessante. A gente tem vários milhões de filmes, eu tenho uma lista para mais de 100 filmes que falam sobre isso. Extraordinário é um filme que fala muito sobre essa questão da inclusão. Ele não é um deficiente mental, ele não tem nenhum retardo, ele tem, na verdade, uma síndrome que mexeu muito com o estereótipo, né, com a parte física, né, com a aparência dele. Ele faz mais de 10, eu acho que 15 cirurgias quando ele aparece, né? Quando o livro é escrito, quando ele vai para a escola, quando ele pretende ser incluído, que ele começa indo com o capacete, porque ele tem medo do olhar do outro, que é uma coisa muito pesada. Como a gente olha para essa criança, como meu filho disse, porque que a gente leva logo para um olhar de loucura, de diferente, de algo de ruim. E então ele tinha medo desse olhar, então ele usa o capacete inicialmente, mas quando ele tira, né, porque ele precisa ir para a escola, então aí ele tem que conviver com os olhares dessas pessoas em relação a ele. E o filme é lindo, quem não assistiu, assista, é para chorar. Mas é um filme lindo que ensina muito pra gente sobre as possibilidades do outro que estão em cima de uma aparência, e a gente julga, a gente põe esse lugar de especial, e não de especial, mas de inútil na aparência. É assim que tudo começa e por isso muitos foram mortos. Então essa crença especial, ela começa a ter que ser aceita, né? Mantoan, que é uma das escritoras mais importantes da inclusão e da deficiência, ela é uma professora, Egli Mantoan, ela num dos seminários, né, de um congresso que teve aqui, ela fala, né, já cansada, porque ela é uma das autoras dessa lei, ela que mais mexeu para isso, e ela fala: abram-se as portas das escolas e deixem os meninos entrar, e lá a gente vê o que a gente faz. Se vocês me perguntarem, você acredita na inclusão? Sim.
bem antes disso acontecer, enquanto terapeuta ocupacional, eu já acompanhava meninos que vinham para mim e que não existia inclusão e a gente conseguia colocar em escola especial e fazer um acompanhamento para eles lá. E era muito, muito positivo. Mas é muito triste ouvir pessoas dizer, ela vai fazer mal para minha filha porque isso vai pegar. Ela vai ensinar coisas que não deve para minha filha. E hoje a gente vê o resultado disso quando a gente vê crianças humanizadas. A gente vê o quanto as crianças hoje, elas têm um olhar diferente dos próprios adultos. Elas aceitam mais essa criança, elas acolhem mais essas crianças, elas ajudam essas crianças. Elas ficam ao lado dessas crianças, principalmente na educação infantil, isso é muito bonito. É a gente poder trabalhar a empatia dessas crianças, né? E mostrar para elas que o quanto elas podem mudar a vida de outro, né? O quanto elas podem interferir de uma forma positiva na vida de uma outra criança. Isso é muito importante. E às vezes crianças que precisam... vão viver pouco, mas aquela qualidade de vida, de amor e de abnegação do outro, né? E de doação é muito importante para ele no processo de aceitação dele. Então a inclusão, ela foi uma luta. Eu participei de várias audiências públicas para que a gente pudesse discutir, inclusive essa questão da nomenclatura, porque a saúde tem uma nomenclatura, a educação traz uma outra nomenclatura. Nós discutíamos muito sobre isso, sobre as características, assim, quem seria essa criança especial, até que a gente sai dessa condição de excepcional, passa então para portador de necessidade, se chega à conclusão que ninguém porta nada, passa a ser NNE, necessidade educativa especial, sai de necessidade, passa então para criança especial. Hoje, na verdade, a nomenclatura dessa população é pessoa com deficiência. Na saúde, há uma classificação diferenciada pelo CID. Ela é controlada por órgãos maiores que estudam tudo isso, que trazem os sintomas e traz para a gente, enquanto área de saúde, o CID e a CIF, que também já é uma outra conceituação de funcionalidade. São dois tipos de classificação da saúde. Então aí vem o retardo, né, que fica na faixa da deficiência, vem os transtornos que podem ser de aprendizagem, os TDAHs, os transtornos motores, né, de psicomotricidade, os TODs que ficam na área da saúde mental, os TIDs que ficam na área da saúde mental, o TOD que é opositor desafiador, o TIDO que é invasivo do desenvolvimento, mexe com outras situações. Temos de comportamentos atípicos, que seriam as crianças com distúrbio de comportamento ou... são tantos, gente. E lá na frente a gente começa a ver o desdobramento de tudo isso, né? A gente tem crianças que apresentam comportamentos típicos, inclusive que lá na frente vem a desenvolver um quadro de doença mental. Nós temos crianças com comportamentos de deficiência, que lá na frente eles apenas continuam deficientes e às vezes eles não têm condição. Como a classificação diz, a gente tem o severo, o moderado e o leve dessa classificação. O severo e o severo profundo não tem condição de leitura escrita. O moderado, ele chega a conhecer as letras, a conhecer algumas palavras, lê textos pequenos e a compreensão é comprometida. Os leves e os limítrofes, eles têm uma compreensão maior, eles têm condição de uma leitura escrita, os textos são mais simples, eles têm condição de, fatiando os textos, eles fazerem uma interpretação básica, podem chegar a ter uma noção na matemática, tanto da divisão quanto da multiplicação. Muitos param na soma e na subtração, e aí vai depender de cada qualificação dessa referência, né, dessa inteligência e da lesão do que aconteceu. A gente tem severos que têm alterações de memória gravíssimas, né? Então o conhecimento chega, mas ele não perpassa para a coisa do concreto, a abstração ela não acontece, ele não consegue concretizar. Seria o plasmar, né? Que seria a escrita, a leitura, a compreensão, a interpretação, o entendimento da ciência em si, a absorção do conteúdo, etc, etc, etc. Então, cada um tem um nível. Esse é o deficiente. Ele não chega a ter nenhum quadro de transtorno mental, muitas vezes tem um surto na infância, na juventude, mas às vezes só passa, é controlado e não apresenta mais nenhum quadro como esse. Não é raro, mas também não é incomum que isso aconteça. A criança com TEA, o autismo, hoje com uma gama, uma classificação muito grande, inclusive, né, abrindo precedente aqui para falarmos sobre os alérgicos. Existem hoje um estudo
né, de Dr. Aderbal Sabra, que é um médico carioca, um estudo que ele leva para Harvard e traz para a gente que muitas das crianças que apresentam alergia alimentar apresentam também um inchamento, né, um inchaço no cerebral, ataca o sistema nervoso central, compromete, criando sintomas do autismo. Pode apresentar um transtorno de global de desenvolvimento, que é o TGD, e que aparentemente parece um autismo. Com a cura dessa alergia, a criança automaticamente não impacta mais o cérebro, né? Desimpacta o cérebro e a criança tem um desenvolvimento normal. Cláudia, você acredita nisso? Sim, porque eu tenho vários casos. E hoje a gente ainda continua trabalhando com o Dr. Sabra em relação a isso. Isso é uma grande descoberta. Então, essa é hoje uma das causas do autismo, né, que apresenta, na verdade, esse quadro de autismo, mas que é causado por uma questão metabólica. São crianças com alteração metabólica. E graças a Deus a gente já tem uma pessoa batalhando, né, e trazendo essa cura de alguma forma dessa alergia e um quadro desimpactante para o quadro de normalidade saindo do quadro de autismo. Isso é muito bom. Temos os autismos clássicos, né, que não, na verdade a gente não consegue saber qual é a causa, né? Os sintomas, eles são extremamente comprometedores, são crianças com irritabilidade, que podem apresentar também uma questão sensorial. Não necessariamente todas as crianças que apresentam uma questão sensorial são autistas e nem todos os autistas apresentam quadro sensorial, né? Ele está acoplado ao sintoma, né? Isso é importante que a gente diga. Esse acoplamento do sensorial à criança autista, ela desorganiza muito quando quando está no nível de hipersensibilidade ou hipossensibilidade muito grande, né? Até mesmo do buscador, como o estudo traz. Então, ele se desorganiza muito quando essa questão ambiental que altera o processo dele o atinge, né? Então, normalmente ele fica irritado, ele bate na cabeça, ou ele fecha o ouvido, ou ele grita porque aquilo o incomoda. Se quando é auditivo, ele tem uma sensibilidade muito grande, dói aquilo. Quando é no cabelo para cortar, ele sente dor. Quando é unha, ele sente dor. Não é frescura. O frio dele é maior do que o de todo mundo. Ou a condição do calor também que ele sente o incomoda muito grande. São coisas que chegam a exponenciar, gente. Não é coisa pequena. É importante que a gente veja o andar nas pontas dos pés, que não só faz parte do autismo, mas é uma questão proprioceptiva e precisa ser trabalhada, até para que não se fique, né, com o pé equino, que aí é uma consequência maior. Já estamos caminhando para um outro lugar. Então, nós estamos falando de transtorno, nós estamos falando de deficiência, enfim, a gente está falando de criança especial. Tudo isso que eu falei, a gente coloca sempre dentro do quadro da criança especial. Mas eu quero fechar esse vídeo dizendo para vocês que tudo isso que eu falei não impede da criança ter uma vida social, de ter uma vida normal, sim, de ter uma vida que está à mão de todo mundo. A inclusão trouxe para a gente a possibilidade de ter essas crianças no meio social, de ter essas crianças convivendo em aniversários, shoppings, cinema. Fui no cinema com elas essa semana. Nós éramos em quase 22 pessoas. Tínhamos profissionais e tínhamos crianças no cinema. E todas se comportaram. E eu ri muito dos comentários delas. Era muito engraçado. Elas se sentem à vontade de dizer o que pensam e elas fazem comentários e as pessoas se divertiram muito com o comentário delas. Assim como estivemos também dentro do shopping nas bolinhas. Elas podem participar, elas vivem, elas vibram, elas gostam. Elas estão no meio social. E elas obedeceram a tudo. Elas estavam lá com os pais, estavam conosco e elas estavam vivendo e participando de uma forma extremamente saudável. Então eu quero deixar meu recado aqui para vocês. Eu sou Cláudia Pedral Sena, terapeuta ocupacional. Eu estou trazendo para vocês a crença, a realidade, a vida, a verdade, o fato que a criança especial pode sim viver no mundo social e ser obediente. Eu te ensino como. Dá um like pra gente. Entra no nosso canal, discute o assunto, traga suas dúvidas e vem pra gente. Vem aprender como a gente pode fazer a criança especial ser obediente. Mas não é só especial não, qualquer criança. Eu espero você, viu? Aciona o sininho, veja os nossos vídeos e participe com a gente. Sejam bem-vindos.